Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. E estamos vendo justamente quando Camilo, meio constrangido, pede a Roberto de Canalejas ao Dr. Roberto de Canalejas, para, se um dia fosse possível, através de médiuns, escrever. Então ele pede, quem sabe o senhor possa me contar mais detalhadamente a sua experiência. Lembram que nós vimos no encontro anterior, que ele relata ali parte das suas lutas, que culmina até numa das encarnações no suicídio, e o Camilo então pede, vamos retomar até onde estávamos já vendo. Quem sabe, senhor doutor, Vossa Alianesa forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender? Quem sabe poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva, de espíritos que aqui eu conheça e que foram homens e também sofreram e também amaram e também lutaram e morreram como toda a humanidade? E isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir o romper as barreiras do túmulo a fim de relatar aos homens as impressões recém-vindas da terra. Aliás, as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos da terra aqui surpreende. Era um pedido que ele estava fazendo a Roberto de Canalejas, e nós sabemos que assim se deu, tanto que o livro que nós estamos lendo, ele nos traz a história dele, a história dos companheiros que nós estamos vendo, apontamentos das histórias dos companheiros, através da médium Ivone Pereira. Sim, quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrava o semblante que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passados alguns instantes, porém, respondeu, como ressuscitando do passado por mim, timidamente lembrado: sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias, com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza convenceremos o endurecido no mal à volta de uma reencarnação expiatória do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. Então, ele estava falando do difícil trabalho que é alcançar um médium, que consiga trazer o pensamento do espírito, aquilo que o espírito deseja levar, que era mais fácil todos esses trabalhos que ele cita ali, de entrando nos antros, em covil de espíritos muito perturbadores, tudo era mais fácil, ajudando-os a
a reencaminhar-se ou anulando coisas que estavam tramando, fazendo contra encarnados que não merecessem, tudo mais fácil do que arranjar um médium em condições verdadeiras de transmitir, né, aquilo que realmente o espírito deseja passar. De início, continuou Roberto Canalejas, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que a seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Então, Roberto de Canalejas está dizendo que é tão difícil encontrar médiuns seguros, preparados para essa empreitada, com os valores cristãos necessários para que se dê o trabalho, e ao mesmo tempo que não se deixem levar pela dúvida, que também atrapalha demais, ou pela vaidade, que é essa erva daninha que pega com muita facilidade. Continuando, daí o preferirmos as almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. Então se utilizam de médiuns mais simples, mas pela falta de cultura, pela falta de conhecimentos, exige dos espíritos um árduo trabalho. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem com efeito aos seus leitores, oferecer-lhes-iam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de consequências elucidadoras, romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá acolher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica, mas estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres, e estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores
orientá-lo-ão a respeito. Então ele já alerta para as dificuldades que o Camilo enfrentaria, né? Mas fala das nobres intenções que Camilo estava tendo e o anseio pelo bem e pelo belo, que podem operar milagres, né? Nós aprendemos que o espírito, ele caminha, mesmo que ele patine, que ele estacione, mas ele caminha para a busca do bem ou do bom, né? Do bem, do justo e do belo. Esses pontos são os nortes que nos levam a esta caminhada. O belo faz parte. Então, tudo que se afasta da harmonia se afasta do belo. Então, o belo é algo a ser desenvolvido. Esse sentimento que todos nós trazemos, ou esse pendor, o esteta que há em nós, tem que ser trabalhado. O esteta que há em nós, porque tudo é harmonia. E um dia entenderemos que há harmonia na simplicidade. Podemos compor, seja o que for, com muita harmonia e na simplicidade. Vamos lá? Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecer-lhes, meu amigo. Reconheço-o sinceramente intencionado e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Aqui nós temos muita dificuldade, não é? De nos abrirmos em relação àquelas coisas mais íntimas que nos, como ele diz, confrangem, né? Podemos pensar até que nos constranjam, né? Porque gostaríamos de não sentir determinadas coisas, de não ter feito determinadas coisas, até mesmo de não ter pensado determinadas coisas, né? Então, para nós é muito difícil aqui entre nós abrirmos, né? E nem sei também até que ponto é conveniente, dependendo de com quem estamos falando, né? Mas o espírito do lado de lá, ele perde esse pejo, como ele fala, né? Esse pudor, e ele se abre. Quando ele é bem intencionado, o que ele quer é levar a sua lição. Ele quer acordar os homens para que não façam o que ele fez, né? Infelizmente, porém, continuou Roberto Canalejas, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Então, Roberto de Canalejas, embora toda a condição de trabalho que ele tinha, né, ainda lhe faltava vencer muitas coisas íntimas dentro dele. Então, mergulhar nesse passado ainda lhe doía, porque não estava totalmente superado. Acredito que por conta do suicida, como ele já disse, né? O suicida demora muito para se despojar das sequelas que ele causa. Então vamos. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade, extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento, vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças
tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imaginava imorredoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade, será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia pela ver redimida da infâmia que arrojou ao báratro repugnante da mais torpe situação a que um espírito feminino poderá macular o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos erros, porque me há acompanhado ele pelo destino em fora desde muitos séculos, desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sobre as frondes punjantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não a tiver novamente a meu lado, exculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, à lei de Deus, a nossos filhos e a sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Então a Leila sofreu muito, né? Temos ali a vida dela relatada em livros belíssimos, psicografados pela Ivone Pereira, em que conta a sua própria trajetória, né? A própria Ivone Pereira, nessas vidas aí anteriores, que viveu tudo isso, e a dor, porque ela também tem uma encarnação que ela se suicida diante de tantas situações difíceis, ela não consegue superar e ela comete o suicídio. E a dor que ela causa no Roberto de Canalejas, no pai que ela tanto amava, são remorsos infindáveis. E como nós estamos vendo, vejam como ele fala aqui do adultério, né? Numa família que se amava, o que ela causou nesse drama em que ele, quando ele percebeu o sonho de vida que ele tinha ao lado dela, era uma história fictícia, né? E na verdade nós sabemos, talvez até venha nas próximas páginas ou nos livros, né, que desejamos ou desejarem ler, em que tudo isso é relatado, as armadilhas, né? As armadilhas do destino em que alguém acaba, mesmo até de boa índole, digamos assim, né? Mas acaba falseando ali, acaba se equivocando e não conseguindo superar a tentação, né, de uma aventura fora do casamento. Então, muito bom ouvirmos tudo isso em tempos em que a banalização do amor, do respeito, né, se faz tão presente. Então vamos. Fez uma pausa, durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração. E continuou em tonalidades humildes que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Mas ele continua: pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação da minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão,
que de há muito voluntária e de boa mente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada nas lágrimas de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna de meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência entenebrecida pelo erro, foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois como a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra, que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente em vigília ou durante o sono. Porque a Ivone Pereira tinha uma mediunidade bastante acentuada, né? Falando-lhe pessoalmente em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso, nem mesmo aproximar-se, porque se me percebe, apavora-se e procura fugir envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém cautelosamente, a fim de não me dar a perceber para evitar desorientá-la. Então veja, uma presença em que os sentimentos são de amor, mas o conturbado remorso de que a antiga Leila ainda não se desvencilhou, fazia com que a presença dele a desestruturasse. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, fala Camilo, do quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Então, o Roberto Canalejas fala: pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe? O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso, e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra, em memória de sua infeliz filha tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Compreendendo-o, disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte fareja substâncias sentimentais, com que engrandecer seus temas, ele ainda fala, né? E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente?
Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática aos seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Então, há décadas atrás, quando líamos esse livro, esse aparelho, né, em que mostrava lá o que estava acontecendo, era algo tão... nem tínhamos como imaginar, né? Essa televisão, digamos assim, que é o que conhecíamos, que mostrasse em tempo real o que estava acontecendo, né? Então agora, né, com tudo isso que vivemos, como fica mais fácil compreender, né? Então, ele liga esse aparelho e ele fala, com efeito... Não, aliás, deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la neste momento. Com efeito, a pouco e pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito, entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como que se conversasse, com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama cujos primórdios me davam a conhecer. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chama-se Maria. O nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre, será linda e graciosa criança, inocente e cândida, como os anjos do céu, perante a consciência dela própria. Porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá a merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente: ó Camilo, glória a Deus, hosanas a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro dos seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura,
abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria do além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto, vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos, e em prantos procurava refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Então, vamos parar por aqui e retomaremos esse drama, essa dor pungente, desse espírito que renasce trazendo cruciais remorsos do passado, desse espírito que não consegue perdoar-se. Quão mais fácil seria a sua caminhada se ele se perdoasse, né? Afinal de contas, todos, no decorrer das encarnações, cometemos acertos e erros, e muitos erros com certeza temos cometido. O não perdão a nós mesmos traz muitas dores, muitas amarguras. Retomaremos. Fiquemos com esse profundo aprendizado, que tudo possa falar muito alto para nós, no nosso coração, na nossa consciência. Que fiquemos em paz.